Que bom ter você mais uma vez com a gente aqui na Rede Ágatos de Comunicação. Dê um play aqui no Ágatos Play, então. Pode Falar, toda terça aqui com a gente, né? Sempre trazendo um convidado, né? Uma personalidade de diversas áreas. Pode Falar, quando eu criei, gente, eu criei exatamente isso. A oportunidade de conversar com artistas, cantores, músicos, políticos, pessoas, sabe, de várias e várias camadas da sociedade, para falar sobre... Eu vou trazer gente do povo também, pessoas do seu dia a dia, de vários e vários setores. Mas hoje eu trouxe uma pessoa que eu sou suspeita de falar, porque nós somos amigos há muitos anos, mas eu não estou trazendo ele só porque ele é meu amigo, não. Eu estou trazendo ele porque ele está fazendo uma verdadeira revolução na Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro. Revolução como, Claudinha? Ele tá chegando com o pé na porta. Hoje comigo não Pode Falar, Rafael Satie! Fazendo uma grande revolução. Cara, boa, gostei. Gostou, não? Gostei. Mas é por aí, né, não? Eu acho que é por aí. Eu acho que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro precisava de uma renovação, né? E, na verdade, essa última eleição de 2024 foi uma renovação de 47%. Saiu muita gente, né? Quase a metade. Acho que foi a maior renovação da história da Câmara Municipal. Para quem não entende do game político, dessa questão do processo eleitoral e da dificuldade que é você ser eleito vereador na segunda maior cidade do Brasil, é muito difícil você tirar alguém da cadeira que já está ali com toda a estrutura para se reeleger. Tem limite de mandato? Mandato Não tem limite para de vereador? mandato, Tem não. gente que está há décadas ali. Poder legislativo, desde o vereador ao Senado Federal, você não tem limite de mandato. Enquanto você tiver a possibilidade de se reeleger, você pode lançar a candidatura para se reeleger. Por que eu quis trazer, né, o Rafael aqui? Rafael, ele começou lá atrás, a gente vai falar sobre esse início dele, né? Rafael... Vai falar das coisas todas? Todas! Vou entregar você aqui. Vambora. Rafael, ele é um jovem hoje cristão, mas nem sempre foi assim, né? Da periferia, a gente fala periferia porque é uma palavra mais usada no Brasil inteiro, né? Mas de favela, de comunidade do Rio de Janeiro. Teve a sua origem com muitos sonhos, mas ao longo desses anos ele teve muitas etapas, muitos processos, passou por várias coisas, virou influencer, né, digital, com o seu perfil no seu Instagram e também no YouTube, alcançou milhares de pessoas. E o caminho natural para isso foi ele sair do vídeo, dessa vida digital e fazer diferença na vida verdadeira, na vida do dia a dia. Como que começou Rafael Satie lá atrás? Não, primeiro assim, o Rafael Satie, ele começou... Não é Satie! Não é Satie, mas ele não começou da política, o Rafael Satie. O Rafael Satie, ele começa de uma carreira artística. Sim. Eu sou músico também, aprendi essa questão musical dentro da igreja evangélica, né? Foi o processo de evangelização e de aceitação, e sobretudo desde que eu recebo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, a experiência não é só uma experiência de você ter um contato com algo que é espiritual. A experiência é uma mudança radical de vida mesmo, né? O evangélico e o evangelho, para quem está dentro de uma favela, ele é uma mudança de paradigma muito sério. Isso vai determinar se você vai viver ou se você vai morrer do ponto de vista físico mesmo. E na sua família teve essa escolha, você escolheu esse lado. Sim, não, eu, meu irmão, todos nós tivemos um processo de conversão. A gente sabe que para você se manter no evangelho é um pouco mais difícil, tem todo um processo de negar a si mesmo e de você lutar contra si também, enfim, você deixar e não aceitar os prazeres do mundo, da vida, né? Aquilo que Daniel viveu na corte de Nabucodonosor, né? Você abrir mão dos manjares do rei. O evangélico entende mais desse linguajar, não é? Mas assim, o processo de construção do Rafael Satie começa a partir do conhecimento do evangelho, da pregação do evangelho, que chega até mim. Quantos aninhos você tinha, certo? De 15 para 16 anos. Mas eu tive uma vida muito intensa, né? Porque assim, meu pai era traficante na favela de Jacaré. Então, com 12, 13 anos, já vivia uma vida com muita intensidade, né? Com 14 anos já tinha uma vida sexual ativa, que é uma coisa bem precoce para um jovem, né, um adolescente de 14 anos de idade. Então, eu me converto também de 15 para 16, e aí também eu aproveito essa intensidade que eu tinha antes do evangelho dentro da igreja. Então agora a gente tem aquele jovem que está com tempo disponível para caraca, adolescente tem um pouco disso, né? Você tem muito tempo disponível, e aí eu ficava na igreja, mais tempo na igreja do que na minha própria casa. Então, num período de 5 a 6 meses, eu aprendi a tocar violão, eu
comecei depois o processo de santificação, fui fazer parte da banda da igreja e tudo mais, do louvor, né, da equipe de louvor, né? E daí a gente foi crescendo, gravamos um disco na igreja, gravamos 2 discos. Eu comecei a escrever. Você fez parte do primeiro, né? Para quem não sabe, ele é membro do Ministério Apacentado Engenho Novo. Foi lá que eu conheci Rafael. A gente vai contar um pouco dessas histórias. Sim, hoje eu estou lá na sede com o pastor Marcos Gregório. Que bom. Então, eu fui ungido a pastor pelo pastor Marcos Gregório. Eu tenho 14 anos de ministério pastoral. E, bom, eu me converti no Ministério Apacentar e permaneço lá na igreja, são 25 anos servindo a Deus ali na igreja. Pastora Marinha, Bira, Pastora Marinha, pastor Jorge, pastora Cristina e todos os pastores, amo vocês. Sim, então o processo a igreja é muito interessante, né? Porque ela pega um jovem sem habilidade, sem nada, e ela começa a trabalhar essas habilidades do jovem, né? Ela começa a tirar e extrair o melhor potencial daquele indivíduo ali, sabe? Eu vivi um pouco disso na igreja. A gente costuma dizer que a educação, né, o ensino, o ensinamento, né, o conhecimento, ele tira esse jovem, eu falo pode ser menina ou menino, esse jovem da marginalidade. A igreja tem esse papel também, além, claro, a escola, a faculdade, mas a igreja, ela traz um pouco disso da cultura cristã, a música, o teatro. Sim, eu ouso dizer que a igreja faz mais do que o Estado, tá? A igreja hoje tem um trabalho de ressocialização maior do que o Estado, um trabalho fundamental de cuidar dos pobres e das viúvas, dos órfãos, com mais abrangência do que o próprio Estado, que tem bilhões disponível, não consegue fazer, justamente em razão da corrupção e em razão da perpetuação de poder. Não é interessante para determinado governo que se erradique a pobreza. Não é interessante para determinados governos que haja, por exemplo, uma totalidade de pessoas com nível educacional relevante para fazer as suas próprias escolhas mediante os seus pensamentos. É natural que governos totalitários façam com que as pessoas percam a cultura, o entendimento sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado. Essa é o primeiro caminho, né? Uma multiplicação de pobres, né? Tem gente até que fala, pô, você é crente, que se mistura com política e tal. Cara, tem várias referências bíblicas a respeito disso. Sim. Uma das primeiras coisas é entender que Jesus multiplicou pão e peixe, não multiplicou pobre, tá? Tem determinados políticos que gostam de multiplicar pobre e ficam o tempo todo dizendo, né? Anos após anos, em período eleitoral, eles dizem, nós vamos acabar com a pobreza no Brasil, nós vamos acabar com a miséria no Brasil. Então a igreja evangélica, por sua vez, ela tem mais capacidade de fazer isso do que o próprio Estado. E olha que a igreja evangélica ela faz por filantropia. Ela faz com doações voluntárias de pessoas que são comprometidas com o reino de Deus. E a igreja vai lá com essas doações e faz. E há ajuda quem diga... e não leva nada para casa. Tipo assim, não leva político nada. Quando ajuda é porque ele quer seu voto. A igreja Exatamente. Não quer. O político ele quer se perpetuar no poder. Por isso que é interessante para o político te manter pobre, para ele te dar a tua cesta básica, o vale gás e tudo mais. É o seguinte, cara, tem um texto na Bíblia que fala que quando a mulher foi ungir os pés de Jesus, Judas, ele ficou indignado com aquilo ali, ele fala assim, que desperdício, você poderia ter vendido por 300 denários e ter dado aos pobres, mas a Bíblia também vai dizer que Judas ele era ladrão, ele roubava das ofertas. Isso é um caso muito clássico de corrupção, é que todo ladrão usa o argumento de que vai ajudar os pobres. Eu estou falando de Judas, tá? Não estou falando de ninguém, realmente de vocês que foram para outro lugar. Mas é exatamente isso. Então, a perpetuação da pobreza, ela beneficia os corruptos. Sim. Então, a igreja, por sua vez, ela é muito responsável diretamente por tirar milhões de pessoas da pobreza, da vulnerabilidade social e também desse processo de educação, né? A igreja educa as pessoas. Eu falo para você, eu sempre fui uma pessoa muito educada, sempre aprendi com a minha mãe, com meus avós, com meus pais a ser uma pessoa educada. Mas, como eu tive uma vida muito intensa, no mundo, mesmo um adolescente, estava xingando, estava realmente completamente fora do padrão social, né, vigente. Era aquele jovem mal encarado, mal educado e tal. A igreja ela teve um processo de ressocialização na minha vida. E eu não tenho vergonha nenhuma, né, demérito nenhum dizer isso. E eu faço uma defesa muito forte a respeito dos valores cristãos, sobretudo da instituição religiosa, a saber, a igreja de Cristo estabelecida na terra, porque a gente vive um período, Cláudia, onde a igreja está sendo vilipendiada. Sim. A igreja está sendo atacada. Muito. Essas pessoas estão zombando e, para além de zombar, hoje estão usando ferramentas jurídicas para perseguir os cristãos e perseguir os pastores. Sim. Mas é importante dizer que a igreja ela é fundamental para a formação do Ocidente. Se hoje você estuda dentro de uma escola, é graças à igreja. Se hoje você está aí,
prestando um vestibular e querendo ter um sonho, por exemplo, de estudar na universidade que é a PUC, por exemplo, que é a Pontífice Universidade Católica, é graças à igreja, graças ao cristianismo. Se você hoje se gaba por estudar na Mackenzie, então você tem que agradecer ao cristão protestante, à igreja presbiteriana. Então, quase tudo que a gente vive hoje no Ocidente, no que diz respeito à formação cultural das nossas nações ocidentais, elas estão relacionadas à igreja e ao cristianismo. Ou você nunca parou para perceber que o maior estado do Brasil e a maior cidade da América Latina se chama São Paulo? É por que se chama São Paulo? Paulo foi quem? Foi um carpinteiro? Quem foi Paulo? O apóstolo Paulo, meu Deus do céu. O nosso país ele é forjado pelo cristianismo. Sim. O Brasil ele vai ser batizado como Brasil depois, mas o nome era Terra de Vera Cruz. Então, assim, é importante a gente levar isso em consideração e entender que a formação desse país, ela é uma formação cristã. E hoje você vê o movimento político, progressista, comunista, socialista, os revolucionários, tentando apagar essa história. É por essa razão que hoje eu sou um cristão político e eu faço uso das minhas palavras no parlamento para defender, assim, incisivamente a Igreja do Senhor. Eu achei bacana quando você falou, né, dessa questão sua da igreja, da identidade. Eu assisti um trecho da sua entrevista Brasil Paralelo, você falando, né, da dificuldade da sua mãe, da dor, né, de perder seus irmãos para o tráfico. Sim. Como é que foi isso para você? Bom, as escolhas são individuais. O meu irmão, Paulo Roberto, cara, esse cara, assim, ele foi um filho melhor do que eu, um filho mais obediente do que eu. Eu sempre fui o filho mais revoltado, né? Porque eu sou filho primogênito, eu sou o filho mais velho. Ah, você é o mais velho? Eu sou o mais velho. E o mais velho, ele sempre quer ser aquele, respondão e tudo mais. E o meu filho, o meu irmão, que era depois de mim, ele tipo assim, para de responder minha mãe, pô, vai piorar a situação. Ele sempre foi o apaziguador da coisa. Então ele sempre foi o melhor filho. Ele sempre foi o cristão melhor do que eu, mais dedicado do que eu, porque ele também se converteu no mesmo período do que eu. E nós fomos batizados juntos no ano de 2002, foi 18 de agosto de 2002. Nós fomos batizados juntos nas águas mesmo, literalmente. Lá? Lá no Ministério Apacentar, no Complexo do Lins, lá no Engenho Novo. Bom, o Paulo Roberto, que é o meu irmão, ele viveu intensamente o Evangelho, mas depois que ele foi construindo a maioridade, ele acabou se afastando também do Evangelho, por uma escolha pessoal, evidentemente. E assim, o fato da pessoa se afastar do Evangelho, do ponto de vista da cosmovisão cristã, é muito ruim. Mas do ponto de vista natural da coisa, não é tão ruim, porque o Evangelho ele te traz práticas e ele te traz princípios que você leva para a vida toda. Eu conheço pessoas hoje que estão fora do Evangelho, mas são pais melhores, são filhos melhores. A ideologia da vida. Ele levou a estrutura cristã para a vida dele. Então ele é um bom cidadão e está tudo bem. Óbvio, na cosmovisão cristã, a gente quer evangelizar o mundo todo e que todos se convertam ao Evangelho de Jesus. Mas na cosmovisão natural da coisa, um cara que teve um contato com o Evangelho, ele já é um bom cidadão por natureza. O meu irmão, ele ficou fora do Evangelho, sendo que para ficar um pouco mais sensível a essa situação, ele acabou se envolvendo com outras coisas. É o baile funk aqui, e aí você, fuma maconha ali, e aí você começa a partir para as coisas mais pesadas e tudo mais, até que ele acabou, infelizmente, se envolvendo no tráfico de drogas. O meu irmão, ele exercia uma função, por exemplo, que o pessoal chama de matuto, né? Que é o cara que traz a droga de outros países aqui para o Brasil. Ele fazia esse tipo de serviço. E Satia, você tem essa informação privilegiada? Não, porque hoje o bandido ele é muito digital também, né? Então, meu irmão publicava as coisas na internet, ele com arma, ele vendendo coisas na internet. Então, assim, era uma coisa muito pública, que inclusive era uma das coisas que me fazia até brigar com ele. Falava assim, cara, você tem que respeitar a nossa família, pô. Que loucura é essa? Ah, não, isso aqui é privado, poucas pessoas vêm. Eu falei, cara, se eu, seu irmão mais velho, pastor, você está me permitindo ver, então você pode permitir qualquer outra pessoa. Se você não se constrange com o seu irmão mais velho vendo isso aí, você não vai se constranger com a minha avó, com a nossa avó, por exemplo. E minha avó também via tudo. Então, só para que o esquerdista depois não fique inventando ilações, que o Rafael Satie, vereador do PL, tem informações do tráfico. Não é isso, é porque, meu irmão... Você vivia isso, era a sua realidade. Vivi com meu irmão, antes disso vivi com meu pai ficou preso durante 8 anos. Ele é vivo? Meu pai é vivo. E me dá muito trabalho, inclusive, tá? Pai, fica ligado, hein? Tô de olho, hein? Então, assim, infelizmente ele se envolveu no tráfico e ele acabou falecendo, né? Isso tem 5 anos que meu irmão veio a falecer no tráfico de drogas ali, que é o resultado de quem faz essas escolhas. É muito triste quando a gente vê, por exemplo, influenciadores, cantores, né,
que falam, por exemplo, que falta de opção... Personalidades, né? Personalidades, que diz que falta de opção faz com que as pessoas vão para a boca de fumo, né? Como o Oruan, né? Ele fez um vídeo aí cantando isso, virou meme, cara. Um cara querendo matar a barata lá, a cara da barata. Antes de pensar em matar, pense na educação. Falta de opção fez vários licença poética para falar errado o português, tá? Fez vários menorzinhos formar na boca. Não é falta de opção, cara. Você teve. Aliás, você teve opção para talvez pegar até o legado do seu pai. Sim, Você teve, inclusive, opção para dizer não e você foi contra essa maré pela educação, pela cultura, por tudo isso. Vou contar um fato inédito aqui. Meu pai, ele era traficante e também era assaltante, tá? Um fato inédito que eu nunca contei para ninguém. Eu gosto de contar essas coisas porque, assim, primeiro é uma proteção, uma autoproteção. No meu primeiro discurso nessa legislatura, a 12ª legislatura da história da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, são só 12, porque o Rio era a capital. Então, quando o Rio era a capital, não tinha vereador aqui na cidade. Talvez as pessoas não pensem um pouco nisso, né? Mas o discurso dessa última legislatura, dessa 12ª, eu fui o primeiro a discursar. Uma loucura. Eu me inscrevi, mas eu não sabia que seria o primeiro. No meu primeiro discurso eu já falei isso. Eu vim da favela do Jacarezinho, eu tive um pai traficante, eu tive um irmão que foi morto no tráfico de drogas. Eu já contei logo tudo, porque a gente sabe que a gente lidar com gente muito maldosa, sabe? Então, distorcer, né? Para alguém chegar, exatamente, distorcer e falar assim, ó, foi descoberto que o vereador do PL, né, que é o PL do Bolsonaro, tem ligações com o irmão no tráfico. Não, já cheguei já falando tudo. Isso que eu falo, não existe falta de opção. Enquanto tiver um terreno para capinar, enquanto tiver a sacola da Dona Léia voltando do mercado para você carregar, enquanto tiver gente no supermercado e você ficar lá ensacolando as mercadorias, nunca vai ter falta de opção. Eu já fui a servente de pedreiro, já capinei terreno, eu já entreguei pizza, eu já carreguei sacola da Dona Léia para ganhar R$1, eu já comprei cerveja para os idosos da favela para ganhar R$1, para poder ter as minhas coisinhas, entendeu? Não existe falta de opção. A falta de opção, muitas vezes, é um emprego formal. Eu mesmo sempre tive a vontade de trabalhar no centro da cidade. E isso diz até respeito à maneira como me visto hoje. Sim. Eu sempre quis botar uma roupa, que na favela a gente fala roupa social, né? Botar uma roupa social, a beca e tal. Na igreja a gente fala roupa de ver Deus, na Santa Ceia. Roupa de ver Deus. A roupa de ver Deus. Eu sempre quis isso. Por isso que algumas pessoas até questionam, cara, tu só anda bem arrumado, tu só anda... Cara, eu gosto disso. A gente estava falando isso aqui nos bastidores. Gente, eu gosto disso. Nunca vi o Rafael. Se eu vi, eu não me lembro, Rafael. A minha memória apagou. Você desarrumado, desalinhado, com blusa de campanha. Não, daqui a pouco vai chegar isso aí. Não, mas aí por outro motivo. É. Sempre nesse estilo, inclusive um estilo inglês. Você tem um estilo totalmente britânico. Eu gosto, mas eu sou brasileiro com muito orgulho, tá? Não, mas assim, isso também é um processo de criação, de construção de uma autoridade de imagem. Qual é a linguagem, qual é a mensagem que o preto favelado passa hoje? Isso aqui não é preconceito, não é nada disso. É realidade. É uma realidade. Qual é a imagem que nós, ex-moradores de favela ou morador da favela, e aí eu vou até expandir essa pergunta, seja preto, seja branco, seja nordestino, seja do Sudeste aqui. Cara, é sempre aquela imagem com a camisa do Flamengo, o boné pra trás, agora é o cabelo... É o cordãozão e agora esse cabelo dos infernos aí de vermelho aí. Pelo amor de Deus, gente. Gente, ó, o meu é cobre, tá? O meu é ruivo. Olha aqui, olha, não, assim, bacana, eu sei que é moda. Eu já tive minha idade de pintar o cabelo de louro, o tal do nevô e tudo mais. Pô, maneiro, eu sei. Cara, mas assim, existem coisas, cara, que vai definir exatamente a maneira como você vai tratar em determinados lugares. E não é preconceito. Tratado, né? Você vai para uma festa de 15 anos com a camisa do Barcelona, com a cabeça cheia de pintinha amarela, com cabelo de abacaxi, por exemplo. Cara, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, pô, estranho. Você vai numa entrevista de emprego, por exemplo, com a camisa do Flamengo. Cara, eu sou flamenguista, mas você vai com a camisa para entrevista de emprego com a camisa do Flamengo, quem vai ter mais condições de ser contratado independente da cor? É o cara que está melhor vestido. A apresentação. Tudo comunica, claro. Mas você acha que essa narrativa que faz com que eles prendam cada vez mais os jovens nesse ciclo? É o que eu chamo de marginalização, tá? A marginalização. Eu não estou dizendo que você usar a camisa do Flamengo te faz um marginal. Eu só estou dizendo que é o seguinte, usar a camisa do Flamengo é interessante em dia de jogo de Flamengo. Tá entendendo? Não é interessante você usar a camisa do Flamengo para você fazer uma entrevista de emprego. É o que a gente chama de dress code. Se você vai sair com a tua namoradinha,
pô, com a tua amiga e tudo mais, pô, você não vai botar uma Havaiana, embora seja uma marca considerada e conhecida fora do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, dependendo de onde você vai, se você tiver bem uma bermuda maneira, uma camisa, passa até um chinelinho da Havaiana. Passa. O Rio de Janeiro, a construção social e o dress code do Rio de Janeiro tem até meme, né? Que fala que o carioca tá sempre com a Havaiana, vai viajar de Havaiana e tudo mais. Mas é uma brincadeira, mas o cara quando tá realmente diante de um compromisso, eu não estou dizendo que você tem que pegar um terno, mas você vai pegar a melhor roupa que você tem no seu armário. Ainda que seja uma camisa simples, você vai passar, você vai organizar a sua vida. Então não é que eu crio essa persona, porque é de mim. Tem fotos minhas de 20 anos atrás, adolescente de terno, entendeu? Eu sempre gostei de me apresentar bem. E isso é fundamental para nós da pele preta. Então você está assumindo um racismo estrutural. Não estou assumindo um racismo estrutural. Muito pelo contrário, esse movimento de você estar bem apessoado é um movimento da FNU, que é Frente Negra, FNB, Frente Negra Brasileira, de 1930. Ela começa em 1929 e ela vai até 1934, se eu não me engano. A Frente Negra Brasileira, ela tinha vários fatores determinantes para o posicionamento do negro naqueles dias. Uma das primeiras coisas que eram fortalecidas pela Frente Negra Brasileira era a vestimenta do negro, do homem negro. Está bem apessoado, está bem vestido, está bem apresentável. Cara, eu não sei onde a gente perdeu isso. Na década de 70, década de 80, eu lembro dos meus tios, eles falavam até um pouco disso para mim. Eles se vestiam com roupa de linho, com a calça vincada, o cabelo black power, bem cheiroso, né? Com bom odor, inclusive. Tem até alguns funks que falavam disso na década de 90. Qual é a diferença entre o charme e o funk? Qual é a diferença, Claudinha? Qual é a diferença entre o charme? Um e o outro elegante. Um anda bonito, o outro elegante. Porque essa era a característica do funkeiro e do cara que curtia charme. O charme ficava elegante e o funkeiro ficava bonito. Onde nós fomos parar hoje, nessa nova geração, dos funkeiros, que a galera tá pintando o cabelo de vermelho, tá uma loucura. Isso é o que eu chamo de narcocultura, tá? Porque, infelizmente, essa referência acaba sendo a referência do dono do morro, do traficante de drogas. Então, o dress code... É quase que o dress code deles. É o uniforme. O dress code hoje de um traficante, qual é o dress code de um traficante? É o cabelo com pintinha lá, o reflexo, né? Não é reflexo, não. É reflexo, né? É o cabelo vermelho. Agora o cara bota a camisa do Flamengo com a etiqueta da camisa do lado de fora. Tipo assim, sabe? O pessoal não te chama de metido, não? Cara, pode me chamar de metido, mas eu falo assim, eu nasci no Jacaré, mano. Entendeu? Assim, tem gente que tenta me cancelar. É possível cancelar quem já nasceu cancelado? Eu nasci no meio de esgoto, cheiro de merda, cheiro de bosta. Entendeu? Eu nasci com um traficante andando de arma para cima e para baixo. Então, assim, você quer me ensinar a viver o que eu vivi? Eu não estou dizendo que eu sou um especialista em favela, e nem quero ser. Eu também não quero ser porta-voz favelado. Meu voto não está nem lá. É importante levar isso em consideração. Meu voto não está lá. Seu voto não está. Meu voto não está na favela. Eu ando em bairros nobres da cidade do Rio de Janeiro, com desembargadores, com juízes, e falo assim, ó, meu voto está eu votei em você. Eu não estou dizendo que o meu voto não está na favela, no sentido de que o favelado não vota em mim. Mas o voto que me deu a eleição é um voto de critério. É um voto de posicionamento. De escolha. De escolha. Então, quando você vê o Satie de terra, o Satie com cabelinho na régua, eu gosto dessas coisas também, né? Quando você vê isso, você vê um posicionamento. Satie, um homem casado, pai de um filho, um pai de família, comprometido com pautas, com a seriedade das pautas, com o cristianismo. É esse tipo de pessoa que vai votar em mim. O tralha não vai votar em mim. O cara de cabelo vermelho, ele não vai votar em mim. E que bom, graças a Deus por isso. Eu fico muito triste com a notícia de que esses caras não vão votar em mim. Quer dizer que a consciência dele deve estar mudando, né, se ele votar em você? Sim, eu não estou dizendo que eu não queira esse voto. Eu quero voto, eu acho que voto é voto. O político, ele vai buscar o voto. Mas eu também quero voto consciente, voto qualificado, sabe? Eu quero que o cara aperte o meu número na urna ali, ou escolha votar na minha pessoa, porque eu defendo valores. Sabe? Eu não estou dizendo que essas pessoas não defendam valores, muito pelo contrário, grande parte dos moradores da favela, em sua grande maioria, são conservadores. São conservadores, Favelado são pais e mães de família, que querem o melhor para os seus filhos. Sim. Vamos dar uma segurada nesse gancho? A gente vai dar uma paradinha nesse bloco agora, porque a gente vai voltar a falar sobre projetos, sobre o que o Rafael tem feito lá na Câmara, sobre sonhos futuros dentro da área política e sobre família também, que é muito importante. A gente volta já.
Esse é o seu Pode Falar aqui no ar da Agatus Play. Muito bom ter você aqui com a gente. Antes de mais nada, eu não lembro se eu falei isso lá no início, né? Porque às vezes a amiga esquece. Vai lá, ativa o sininho para receber as notificações, dá aquela curtidinha e o mais importante, gente, comenta. Porque o seu comentário torna, isso não é só o meu não, tá? Torna todo o vídeo relevante e ele traz um bom engajamento. Fica aqui com a gente, tá? Comigo hoje, Rafael Sathie, vereador na Câmara Municipal no Rio de Janeiro, cristão, conservador, pai também. Amém. A gente vai falar Esposo, sobre casado. esposo, marido com Timi Sathie. Ele vai falar de onde veio esse nome, mas a gente vai continuar falando sobre essa questão política, Bora. Rafael, que é super interessante, né? A gente falou lá da origem da sua mãe, a dona... Roseli. Dona Roseli. Vulgo minha mãe. Vulgo mãe do Rafael, uma mulher guerreira, batalhadora. Criou quantos filhos? 5. Princesa, né? Chamar a mulher de guerreira já não tá... filhos. Minha mãe falou assim pra mim uma vez, para de me chamar de guerreira, cara. Pô, dá aquela sensação de que Mas a gente ela arrebentou. mas ela teve um processo. Ela foi guerreira e agora ela está colhendo os frutos dessa guerra que ela batalhou lá atrás para ser hoje uma rainha. Eu tô fazendo né? da minha guerreira uma princesa. É isso aí, uma rainha. Você tá certa, Cláudia. Minha mãe, cara, eu aprendi tudo que eu tenho de tino empreendedor com a minha mãe. Eu já empreendi, eu empreendo, inclusive. Eu lembro, Sim. cara, lá na igreja, Rafael, ele Sim, vendia sempre coisa empreendi. para casar. Sim, Inclusive, eu fui sim. DJ do casamento dele. Depois a gente vai botar, ó, se você Foi. está assistindo a gente aqui, Foi. eu vou trazer as imagens. Você está vendo nesse momento Deus, agora Claudinha. aí as fotos de mim lá do casamento Cuidado do com Rafael. essas imagens aí, cara. Eu era muito magrinho, pô. Agora eu tô, Olha todo ele, arrebentado. olha né? o Rafael. Cara, Chemi já era linda, você orou. Graças a Deus. Eu orei muito, ela orou pouco, né? Essa é a piada que se conta na igreja, né? Eu invadi a casa deles depois que acabou a Caraca, cerimônia. cara, né? Acabou a cerimônia de casamento, tô indo pra casa com a minha esposa e quem aparece lá? Cláudia. Eu falei, mulher, Mas muita casei, gente... casei, e agora, né? Ó, eu quero deixar registrado que você espalhou isso, você chamou a gente. Chamei. A gente fez o... Como é que faz o party? A Pu como é que é? continua A gente a não festa? curte balada, né? Então como é que é? Eu esqueci agora Enfim, qual é o fomos termo que se inimigos dá. do fim. Acabou É. lá a festa dele, a gente foi lá pra casa After. dele. After, O after. after party. Cara, Bom, mas aí fala da o tino Roseli. empreendedor que eu tenho, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe também foi muito empreendedora, ainda é. Minha mãe vendeu Yakult. Lembra daquelas mulheres que vendiam Yakult de porta Na em porta? portinha, aquele carrinho. Minha mãe vendeu Yakult, minha mãe vendeu pão, pizza. A minha mãe, ela trabalhou muito em casa de família também, e tudo mais, né? Então ela sempre foi muito guerreira. Eu não me lembro da minha mãe trabalhando, por exemplo, de carteira assinada. Não há demérito nisso, mas ela sempre entendeu que o trabalho Dependia dela. livre que ela tinha, o tempo livre que ela podia atuar trabalhando, ela ganhava muito mais, por exemplo, estando numa empresa ali, num balcão. É porque minha mãe também não teve uma formação profissional. Logo, o que ela poderia conseguir teve que se virar. era esse tipo de emprego, um emprego assalariado. Não estou dizendo que há demérito em você assinar sua carteira e trabalhar para ganhar um salário por mês. Mas a minha mãe entendia que ela, trabalhando na casa de família, 2 vezes na semana, fazendo faxina aqui, vendendo pão, vendendo Yakult, Natura, por exemplo, ela conseguiria vender e ganhar mais recursos. Não ficaria presa no balcão Não ou ficaria no horário presa. de 8 às 18. E ganhava muito mais, assim, eu morei na favela a minha vida toda, mas a minha mãe, a nossa casa na favela, cara, era uma casa boa, uma casa de 3 quartos, né? Ela era uma casa toda organizadinha por dentro ali e tudo mais. Eu lembro que a minha mãe eu escrevo num livro O Capitalismo e a Favela, eu tenho um livro chamado O Capitalismo e a Favela. Legal, fala sobre isso. Na introdução, nas primeiras páginas do livro, eu falo um pouco da história da minha mãe, de onde surgiu esse tino empreendedor que eu tenho. E ali eu falo sobre justamente essa história. Minha mãe comprou pra gente um videogame. Ela era tão empreendedora e ganhava tanta grana que minha mãe tinha a cultura de comprar as coisas à vista. Então ela juntava grana e comprava. Ela comprou um videogame pra gente, na época era um Master System 3, né? Tipo assim, era um baita videogame pra molecada da época e tudo mais, para que a gente não ficasse na rua. Cujo objetivo dela já era tirar a gente da rua. Dela. Exatamente. Depois a gente reclamava da televisão, que a televisão era muito ruim, aquela televisão de tubo e tal. Cara, ela comprou uma televisão de 32 polegadas na época, pô. Imagina, Caríssimo. cara, eu tô falando de 20 anos atrás, você na favela, lá no Complexo do Lins, você tem um videogame de última geração com uma TV também de última geração. Não tinha nem LED, eu acho que era de plasma. Era né? plasma essa parada. Sério. Depois veio o LCD e depois que virou LED, né? Então, assim, uma empreendedora
morava sozinha, eu não tinha pai, ela era sozinha. Empreendeu na vida de vocês. Sim, empreendeu na nossa vida e foi fundamental para que a gente se afastasse das más companhias. O pessoal deve estar de casa que viu o primeiro bloco, está falando assim, mas tinha essa casa boa, mas também tinha ali fruto do tráfico, né? O pai dele não era traficante? Não, minha mãe nunca quis um centavo do meu pai. Inclusive, minha mãe nunca colocou a gente contra o nosso pai, que é o que a gente chama de alienação parental, né? Minha mãe nunca fez isso, porque a gente era muito apaixonado pelo nosso pai. Apesar de tudo. Não, tá maluco. Meu pai, a gente era muito apaixonado. Ele separava essa questão. Sim, muito apaixonado. E minha mãe falava. Paizão. Não, meu pai nunca foi paizão. Meu pai nunca foi presente. Nós somos filhos órfãos de pais vivos. E essa é uma grande realidade. Que é uma realidade de grande parte de grandes jovens que estão morando dentro da favela. Pais irresponsáveis que não tiveram a responsabilidade de criar os seus filhos. É muito fácil você pegar a menininha, o que chama-se de novinha, e você vai para o baile, você faz isso, faz e acontece. Na hora que o seu filho nasce, você se exime da sua responsabilidade e não vai criar o seu filho. Pais, tenham responsabilidade, porque parte da responsabilidade dessa galera que está no tráfico também é de vocês. É muito fácil vocês falarem assim, esses garotos estão acelerados, estão perdidos e tudo mais. Mas não tem então, referência. Sim, eu não estou dizendo que o traficante ele é vítima da sociedade, mas muitas vezes o cara está ali também por uma ausência paterna. Então, muitos pais são irresponsáveis porque se eximiram das suas responsabilidades. Meu pai, eu amo meu pai, amo de paixão meu pai, amo, respeito, e o honro, porque é o que a Bíblia nos ensina. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias de vida na terra. Sempre honrei o meu pai, sempre respeitei o meu pai, mas é importante levar em consideração que minha mãe está aqui e meu pai está aqui. Verdade seja dita, a gente vive numa sociedade muito hipócrita. Quando eu falo que minha mãe está aqui, meu pai está aqui, não é relacionado a amor, é relacionado à responsabilidade empregada na construção do homem que eu sou. Ela que gerou sua identidade, irmão, né? Ela é a PAN. Se é para trabalhar com pronome neutro aqui, essa galera que fica de todes para lá, que é uma porcaria, uma parada animal, a língua portuguesa, inclusive, é uma das nossas maiores características como país. E riqueza. Você tem a América Latina, que os países foram fragmentados depois de que São Martín, o general argentino, foi libertando a América, né? Por isso que tem o campeonato Libertadores da América. Então você teve várias dissidências de revoluções na América Latina e o Brasil continuou com a sua extensão territorial continental e com a sua língua. Inclusive, Tentaram invadir aqui. Portugal não, mas Paraguai invadiu Mato Grosso e tudo mais. Enfim, o Brasil é gigante. A gente conseguiu, depois de 500 anos, manter nossa linha territorial de país continental, a nossa língua, que é uma das maiores heranças culturais que a gente tem, e essa galera vem criar pronome neutro, né? Então, assim, a minha mãe, já que eu posso criar em uma construção linguística, ela é pai e mãe. Eu chamo de pai, digamos assim, né? Então, assim, é uma preferência. O apóstolo Paulo, na Bíblia, ele diz assim, olha, quem ora em línguas edifica a si mesmo. Quem profetiza edifica a igreja. Então, entre orar em línguas e profetizar, é melhor quem profetiza. Ele falou. E ele ainda fala o seguinte, se vai orar em línguas, então é bom que tenha um intérprete de línguas para que as pessoas entendam. E ele depois ainda vai dobrar a aposta. Ele fala assim, eu oro mais em língua do que vocês. A gente vive numa sociedade hoje de muito mimimi, sabe? Se você é melhor do que alguém, as pessoas falam que você está marrento. Se você é um cara mais habilidoso do que outra pessoa, elas falam que você está metido. Não, a minha mãe está aqui e meu pai está aqui. Amor, eu amo os dois. Mas sobre autorresponsabilidade e cuidado com a família, esquece. Minha mãe no topo, meu pai não está nem na conta. O papo é reto, não tem brincadeira. E foi ela que lutou, ela que levou sustento para casa, né? Ela que lutou, batalhou para que vocês não fossem, seguissem o mesmo caminho que ele. Agora, Rafael, já que você entrou nesse assunto, essa realidade é a realidade de muitas mães, da dona Roseli. A realidade de muitas mães que estão nos assistindo agora. Não tem como falar em uma parte do Rio de Janeiro, porque hoje o Rio de Janeiro está totalmente sitiado pelo tráfico, em todas as regiões. A gente tem tráfico na Zona Sul, na região Norte, na Oeste, né? Agora a região Leste, né? Sudoeste agora. Sudoeste, né? Centro. Na Baixada, eu estou falando a nível de estado. E na Zona Oeste, bem lá em cima, né? Campo Grande, Santa Cruz, Itaguaí, e saindo um pouquinho na rota, indo para Angra, Paraty e tudo mais. O estado inteiro está dominado. Não existe. Então, essa mãe, e fora do Brasil também, então essa mãe que está assistindo a gente agora, ouvindo, né? Vendo você, ela está pensando assim, cara, é isso que eu queria para o meu filho. Um rapaz como esse, que teve a mesma origem, que entende as mesmas dores que a gente, porque você é um preto, de comunidade, que sofreu também na pele, né?
claro. Você pode falar, você tem lugar de fala, que é uma expressão muito usada hoje em dia. A Djamila Ribeiro criou isso. Para falar sobre isso. Então, Cláudia, eu fiz até inclusive uma crítica a algumas pessoas que estavam marginalizando as mães que estavam pranteando sobre o corpo dos seus filhos. Eu achei no Complexo da Penha. Tão falta sei lá, de humanidade fazer isso. Morreu o vagabundo? Morreu. Morreu trocando tiro com polícia? Morreu. Tinha que morrer? Tinha que morrer? Tinha que morrer. Se você está com um fuzil numa mata, camuflado, 4 horas da manhã, você não está brincando de patati patatá, ou de pega-pega. Você está para matar e para morrer. Todo mundo sabe que bandido não é band-aid, o crime não é o crime, isso é regra de favela, gíria de favela, e eu vim de lá. E vazou as imagens, ponto. A gente viu que eles estavam com a roupa camuflada, tiraram. Isso é um ponto. Deixou lá de cueca, de short. Perfeito, isso é um ponto. Agora, a mãe prantear sobre o corpo do seu filho é legítimo. Para a mãe, é o filho dela, não é o traficante, é o filho dela. Assim, não adianta querer criticar que a mãe tem culpa. A mãe não tem culpa de nada, meu irmão. É óbvio que em determinados momentos... Você me lembrou um vídeo que me deu tanta raiva, tanto ranço, quando eu vi um político de São Paulo querendo culpar as mães sim. pela... Eu reagi a esse vídeo. Porque eu não quero citar o nome dele. Eu não vou falar também, não. Eu não quero citar o nome dele, mas você vai lembrar, o cara que foi para a Ucrânia, que falou que as mulheres de lá, elas são fáceis porque são pobres. É esse cara aí, tá? É o parâmetro do cara que falou essa coisa e culpou as mães. Eu entendo, cara, que quem vê de fora olha e acha que a mãe ela é conivente com o filho. Eu entendo que as pessoas acham isso, mas não é isso. Isso é uma inverdade. Isso beira... E pode até haver uma ou outra, mas eu não vejo como uma totalidade. Não é uma regra, é uma exceção. É uma exceção. Isso beira a irresponsabilidade, você afirmar que as mães são coniventes porque estão chorando. Porque pelo amor de Deus, cara. Foi dado, inclusive, um estudo que a maior parte dos traficantes, dos meninos que hoje, rapazes ou maduros, já adultos, que são já os chefes da boca, a maior parte deles vem de origem de famílias cristãs. Mãe de oração, mãe que fica... Por exemplo, o dono do Comando Vermelho, que é um dos caras mais antigos aí, que o pessoal diz que é o dono do Comando Vermelho, o nome dele é Isaías do Borel, pô. O outro, que era o grandão lá no Complexo do Alemão, lá da morte do Tim Lopes, era o Elias Maluco. O nome Elias e o nome Isaías Profeta. não te lembram nada, não? São filhos de crentes, são filhos de evangélicos e tudo mais. São decisões individuais, não estou dizendo que esses caras sejam evangélicos. Então, assim, a mãe, cara, ela é fundamental. Então, assim, a mãe tem que prantear sobre o corpo do seu filho, que morreu de maneira trágica, né? Acho que ninguém cria um filho para morrer com um tiro na cara. E vamos combinar, né? A gente, foi o que você falou, cara, escolhas. Mas a gente ficou feliz? Claro que não. Não, óbvio que não. Dizer que a gente ficou feliz por cento e tantos mortos... Óbvio que não. Eu acho que aí é que entra a narrativa da esquerda, de querer... mitigar uma condição ou menosprezar o papel da polícia. Sim, é porque assim, o que acontece? É uma faca de 2 fios, todos eles querem trabalhar no polo da extremidade. É importante levar em consideração que a gente não fica triste com a morte de um traficante, mas entre morrer um traficante e um policial, que morra um traficante. Entre morrer um traficante e um cidadão que está saindo para trabalhar, que morra um traficante. Nós somos adeptos das decisões individuais. Eu, como cristão, não quero que ninguém morra. Mas quando o ladrão da cruz, que tinha cometido um delito fatal e foi condenado à pena de morte, a saber, ser crucificado, ele encontra com Jesus na cruz e diz assim, olha, eu sei que é o Senhor, porque o Senhor é uma pessoa inocente e o Senhor Jesus não merece estar nessa cruz, mas eu mereço. Mas se é o Senhor mesmo, lembre-te de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus diz para o ladrão da cruz, Cláudia? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que é o ainda hoje estarás comigo no paraíso? Eu te perdoo e você vai ser salvo. Mas o meu perdão e a salvação não vai te eximir da responsabilidade de morrer na cruz. Então, para que aquele homem, aquele ladrão da cruz, encontrasse com Jesus no paraíso ainda naquele dia, foi necessário aquele homem morrer. Resultado, Jesus é bom, ele é maravilhoso e o seu sangue nos purifica de todo pecado. A fé salvífica não nos exime da responsabilidade de pagar pelos atos que nós cometemos em vida. Então, o fato dele dizer que ainda hoje você encontrará comigo no paraíso, não eximiu ou não tirou a responsabilidade daquele homem que cometeu um delito que, segundo as leis romanas, eram dignos de morte, a saber, a crucificação. Então, quando você olha um traficante que toma um tiro na cara, ou no peito, ou, enfim, essas loucuras que a gente vê em guerra de tráfico, em essas coisas. É muito doloroso. É a consequência do caminho que ele decidiu trilhar. E Jesus não tem nada a ver com isso.
E as mães também não têm nada a ver com isso. Então, acho que é importante colocar os pingos nos is, determinar e responsabilizar quem é para ser responsabilizado. E também não dá para a imprensa tratar um traficante camuflado às 4 horas da manhã numa mata como pessoas. Não estou dizendo que eles não sejam pessoas, mas a retórica linguística e o malabarismo retórico que o jornalismo usa para fazer com que aquelas pessoas sejam consideradas como uma pessoa como você... Pessoa inocente, eu acho que a palavra certa seria essa. Porque eles querem que... A gente não deixa de humanizar porque foram vidas perdidas, mas eles querem tratar como, não, teve inocente ali naquele caminho. Deixa eu voltar para um viés aqui de origem seu. Aí veio essa conversão, foi lá para apacentar, que foi quando eu te conheci com 17 anos, em 2002. Veio todo esse processo, Rafael, né, se envolveu e mergulhou no mundo da música, gravou. Ministerialmente depois fez parte do Gospel Night junto com a gente, trabalhou com eventos, conviveu mais ainda de perto, que a gente fazia vários eventos, né, fora do Rio de Janeiro, com essa comunidade, com essa mentalidade jovem. E aí foi construindo, eu percebi que dali, claro, um pouquinho depois você veio a pastor, e eu acho que a virada de chave na sua vida foi exatamente aí. Sim. Quando você se viu, você assumiu, foi ungido pastor, e veio o influencer, e vieram as portas que foram se abrindo. Aqui, ó, o Gospel Night foi fundamental na formação e na minha percepção de contato com outras pessoas mais relevantes, digamos assim, tá? Era legal, eu sempre fui um cara muito relevante na minha igreja local, sempre fui muito intenso, então música, teatro, era aquele cara que interpretava Jesus nas peças, pau pra toda obra, eu era da consolidação, da adoração, eu era da dança, cara, fazia carinho no vento, eu lembro disso, fazia você lá, foi da dança. Fazia tudo, sopão do amor, Operação Resgate, tirar nego que tava para morrer na boca de fumo, eu fiz tudo nessa vida dentro do evangelho da igreja. A igreja, ela é uma incubadora que forjou o meu caráter. E de talentos. E várias habilidades. Porque desenvolve. Várias habilidades. E uma dessas habilidades, a partir do Gospel Night, que eu já era um cara influente na igreja, já fazia os eventos dentro da igreja, com a juventude. Então vocês viram esse potencial em mim e me convidaram para trabalhar no Gospel Night, que em primeiro momento eu era o cara da operação desgrude, da intercessão do Gospel Night. O Rafael cuidava da nossa intercessão. Depois houve umas mudanças, o Júnior foi para alguns outros desafios profissionais. Ele passou a ser o gerente, né? Meio que um ADM, a mesma coisa que o Júnior fazia. Um produtor executivo ali e tal. Produtor, cuidava dos eventos. Foi bem Também ficou mais difícil, porque é aquilo, são etapas na vida. E aí veio assumindo como pastor, começou essa vida de influencer. A questão política, né? Ela surge. E que momento surgiu? Bom, tinha um empreendedor com a minha mãe, eu empreendi também. Você foi dono de pizzaria, de restaurante. Eu comecei com uma agência de publicidade. Inclusive, eu adorava aquele seu que a gente foi várias vezes lá comer hambúrguer. Tá rolando lá no Jacaré. Tá lá? Tá, a loja tá lá, tem uma loja lá. Bom, eu abri uma agência de publicidade. Pô, tinha um planejamento muito legal de comunicação, sempre gostei disso, mas não sabia como exatamente captar os clientes e tudo mais. Enfim, fiz alguns trabalhos, mas quebrei com a agência de publicidade. Com o dinheiro que sobrou da agência de publicidade, eu abri um trailer de rua e sempre fui muito intenso com a expertise da comunicação. Qual era o nome mesmo? O nome era Delicious. Delicious, isso era mesmo. Bom pra caraca, né? Ó, sucesso ali no Engenho Novo. Hambúrguer artesanal, com blend de 250 gramas, não é? Era gostoso. Não, maravilhoso e tudo mais. E abri a loja, quer dizer, abri um trailer, cresci com o trailer e abri a loja, né? Então, no auge, nós tínhamos ali 23 funcionários, entre 12 funcionários dentro do salão, mais os motoboys e tudo mais. Era bem bacana, bem intenso, foi um tempo da minha vida também que eu fiquei meio que sem tempo, né? Para quase nada. Porque a vida comercial, ela puxa, ela suga muito. Trabalho comercial de comida, principalmente, ele é muito difícil, você tem que estar muito dedicado. Aí também fechei o meu negócio, mas eu fechei o meu negócio por características bem complexas e que isso me acendeu para a questão política. Eu fechei o meu negócio pela insegurança. A loja foi assaltada 2 vezes e foi arrombada 2 vezes. Lembro. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Eu falei, cara, eu pago impostos, INSS, FGTS, salário família, eu pago taxa de incêndio, vigilância sanitária, todo mundo direitinho. alvará. Todas as minhas responsabilidades como empreendedor, com o Estado, eu cumpri. Mas a única responsabilidade que o Estado tinha comigo, que era me dar segurança, ele não cumpriu. Você tá ligado? Então, assim, cara, peraí.
eu não tô fechando o meu negócio porque eu tô trabalhando mal. Eu não tô fechando o meu negócio porque abriu um cara do meu lado que vende um produto melhor e mais barato. Porque seria legítimo. Esse é o mercado. Aliás, ali naquele ponto que você abriu, né? Não, era soberano. Bem pertinho ali da estação de trem, da igreja. estação de trem, você trouxe assim Trouxe um gás ali pra região. Porque ali é meio apagado, ainda mais domingo, né? Depois que eu fechei, a galera até hoje fala, pelo amor de Deus, cara, tá vazio aqui, não tem mais nada. Então, se eu tivesse fechado o meu estabelecimento em razão da concorrência, era legítimo. Eu que desse meu jeito de criar um produto melhor e tudo mais. Da concorrência ou da incompetência? E não foi o caso. Não foi o caso. Foi o Estado que não conseguiu dar ao empreendedor, a saber, um gerador de riqueza, um empregador. Quantas pessoas que dependiam daquele negócio. Aí eu falei, cara, e a gota d'água foi um membro da prefeitura que chegou solicitando que eu tirasse uma marquise do imóvel que não era meu, eu era inquilino. Então eu falei, olha, tem que falar com o senhorio. Cheguei lá no dono da loja, falei, olha, tem que tirar e tal, a prefeitura. Ah, não, você que tem que tirar. Isso para mim também foi a gota d'água, ou seja, a fiscalização do Estado sempre em cima e a entrega do Estado sempre em falta. Eu falei, não. Eu comecei a entender que o problema também era um problema político. Hoje a gente vive isso, é um problema político. E como é que você resolve um problema político? Reclamando na internet? Xingando as pessoas? Reclamando, falando que é ladrão, que é incompetente? Cara, você tem que se inserir nesse processo. E aí, foi aí que eu falei, cara, e óbvio, né? Eu não me planejei 10 anos para ser um político. Não, comecei a reclamar na internet, comecei a escrever textos. Foi quando? Foi no período da ascensão do presidente Bolsonaro. Sim. E aí eu falei, cara, eu me identifico com as pautas desse cara. Esse cara é meio maluco, mas é isso que eu acredito, cara. Tomei pancada pra caraca. Nessa altura do campeonato já era pastor. As pessoas me malharam, você não pode falar isso e tudo mais. Cara, e aí você virou o cara eu nunca dependi de ninguém. Rua. Eu nunca dependi de ninguém. De ninguém. Isso aqui não é presunção, isso aqui não é autossuficiência, isso aqui não é loucura do merecimento. Toda glória, toda honra seja dada a Deus, Claudinha. Mas a minha mãe me ensinou a ser decidido, irmão. Então eu nunca precisei de aprovação de terceiros para fazer uma coisa. Padrinhos, né? Nunca precisei de padrinho e tal, e essas coisas todas. Bom, eu apanhei pra caraca, né? Tipo, não se envolve com política, Bolsonaro, esse cara é isso, aquilo tudo. Eu continuei. Eu comecei a produzir uns vídeos, né? Porque eu já tinha expertise da agência de publicidade, de comunicação. Material também. Já tinha um material lá em casa, câmera, microfone e tal. E comecei a falar, cara. Comecei a falar e bum, a parada explodiu. Foi muito Os rápido. vídeos começaram a crescer, hater pra caraca também, aquela Será coisa que não toda. foi porque vocês, geralmente não, com certeza, falou aquilo que muita gente queria falar, mostrava o que muita gente queria ver. Sim. Entendeu? Também. Meio que catucou a ferida dessa sociedade, entendeu? Um pouco de cada coisa. Eu acho que uma das coisas que foram mais latentes quando eu comecei a produzir conteúdo era exatamente a produção do meu conteúdo. Naquele período, eu estou falando de 2018 e 2019, alguns conteúdos de 2017, mas naquele período você tinha muita... Não é amadorismo, porque eu também era amador. Mas o conteúdo era muito ruim. Era aquele conteúdo que falava a verdade, mas era muito ruim. Imagens ruins, não tinha enquadramento, não tinha luz, não tinha microfone, não tinha nada. Então eu, com essa expertise da agência de publicidade e também com Gospel Night, com toda aquela coisa de produção, a gente foi na Globo, pô. A gente foi no programa da Fátima Bernardes. Eu sei o que é uma boa produção. Igual vocês aqui, por exemplo. Eu sei Vou que botar é essas imagens também para você que tá eu sei o que é uma boa produção. Então eu fiz isso. Quando a galera viu esse negão falando bem pra caraca, porque a gente sempre teve uma boa dicção, um bom poder de comunicação. Pastor, né? Deixar pastor falar, já viu, né? Então assim, a gente tem uma boa comunicação, a gente tem uma boa oratória, presença, concatenando bem as ideias. E a qualidade do vídeo, cara, a galera falou assim, cara, que conteúdo absurdo, cara. Na época, o Terça Livre, do Alan dos Santos, que hoje está exilado nos Estados Unidos, com o programa Timeline, quando ele viu o meu conteúdo, ele compartilhou o meu conteúdo. Aquilo ali foi uma das primeiras paradas. Foi um dos primeiros. Pum, explodiu. Depois o Eduardo Bolsonaro, depois o presidente Bolsonaro. Eu não conhecia essas pessoas. Estou falando de 2018, cara. Eu não conhecia ninguém pessoalmente. Então a coisa foi surgindo, foi acontecendo e tal. Aí eu fui ganhando credibilidade, porque eu comecei a participar dos movimentos também nas ruas. E notoriedade. Não adianta ficar só na internet. Então, participei das manifestações contra o Wilson Witzel. Olha, é importante você falar isso, porque tem muita gente que vive uma vida de internet, que fala, muita garganta, mas não vive, não vai pra rua, tem que ir pra rua. Não entra lá no meio das vielas para entender realmente a necessidade de cada um. Isso aí. É muito fácil ser especialista de internet. Igual aquela menina especialista em segurança pública de cabelo vermelho que falou que a polícia podia entrar na favela dando uma pedrada, por exemplo, num policial, né?
Quero ver ela levar a pedra lá para o Complexo da Penha para ver o que vai acontecer com ela. Então não é coisa de internet, é vivência. Então eu fui para a rua, fui nas manifestações e, óbvio, isso aumentava ainda mais os haters a minha pessoa, porque eu tinha muitos amigos que falavam assim, não, você está dobrando a aposta, perdeu a credibilidade como pastor, não acredito mais em você. As pessoas têm uma séria dificuldade, mau caratismo, de entender que eu sou um pastor, no que diz respeito à autoridade eclesiástica, mas eu sou um cidadão, eu pago luz e água igual você, meu Deus do céu. Ou quando vence a minha conta do mês, eu faço o quê? Eu faço uma oração, levo para o monte? Eu tenho que pagar, eu sou um cidadão, eu tenho que exercer a minha cidadania. Se o país está indo de mal a pior, eu também vou viver uma vida ruim. Consequência disso. Óbvio que o Senhor é o Deus de milagres, independente do regime ou do governo, se é de direita ou de esquerda, Deus faz o milagre. Amém. Mas por que um crente americano vive uma vida melhor do que eu? Por que um crente na Suíça vive uma vida melhor do que eu? Por causa de gestão pública, por decisões políticas, senhoras e senhores. Eu não posso negligenciar isso. Você acha que entendeu? um pouco... Tem até pastores que levantam essa bandeira, né? De que a igreja não... A gente sabe que o país é laico e tudo mais, mas existe uma diferença muito tênue entre a gente tratar sobre política, falar de questões políticas para cidadãos, porque dentro de cada igreja tem um CPF. Sim. E tem um título de eleitor. Sim. E esse título, ele vive num país, numa cidade, que se ele não exercer o seu poder legítimo como eleitor de forma sadia, ele vai pagar essa consequência. Exatamente. Agora, os pastores, eu percebo, líderes e até as pessoas comuns mesmo, populares, falam assim, a igreja está se vendendo, a igreja é isso, é aquilo. Gente, uma coisa é o pastor vender o púlpito dele. A gente sabe que, infelizmente, isso acontece. Sim. Em muitas igrejas. Em várias religiões. Uma coisa é você dar espaço para candidato. Mas outra coisa é você falar com a sua igreja, com a sua membresia e explicar, gente, ó, tá chegando o dia tal, vamos botar aqui, vai chegar aí dia 3 de outubro e não sei o quê, pensem, escolham candidatos que tenham... De acordo com os nossos valores. De acordo com os nossos valores, de acordo com aquilo que você, como indivíduo da sociedade, você sabe que precisa. Isso eu acho legal. Legítimo. A gente tem que tratar essa identidade política por causa disso. Aí, como a igreja ela vai sumindo, vai se eximindo disso, ela acaba dando espaço para outros crescerem. Uma das coisas que fazem com que a igreja ela acaba se eximindo dessa responsabilidade é o discurso do Estado laico. A laicidade do Estado nada tem a ver com a retirada da religião do Estado. Estado laico não é um Estado sem Deus. Estado laico não é um Estado ateu. Estado laico é um Estado com a possibilidade de manifestação de todas as religiões, seja cristã protestante, seja cristã apostólica romana, seja de matrizes africanas, seja ocidentais, orientais, como o hindu, islã, todas. Estado laico não é um Estado sem religião. Estado laico é um Estado com espaço para todas as manifestações religiosas. Agora, entendendo isso, um Estado aberto a todas as manifestações religiosas, você tem que entender o que formou o nosso Estado. Ao reconhecer o que formou o nosso Estado, você vai entender o porquê que o cristianismo é forte no Brasil, bem como em toda a América, desde a América do Sul, Central e América do Norte, que também vai fazer com que você entenda também a formação originária e religiosa de outros estados, por exemplo, como a Arábia Saudita, que é um estado formado dentro do Islã, a Síria, o Iraque ou, por exemplo, o Japão. Enfim, todos os estados, todos os países desse mundo, ou melhor, todas as sociedades, elas formaram e os seus costumes, as suas regras, as suas bússolas morais foram forjadas por religiões. Ponto. Foram forjadas por religiões. Ou você nunca se perguntou por que um indiano não come carne vermelha? Porque a vaca é um deus na Índia. E eles não comem a carne da vaca. E virou culturalmente isso. E é por isso que eles comem muito frango, por isso que o curry é um tempero indiano que é usado e conhecido no mundo todo. Ou seja, o costume daquele país foi forjado por uma intervenção religiosa. Isso acontece na Índia, isso acontece na China, isso acontece na Arábia e isso acontece no Brasil. Então, quando você vai na repartição pública e vê um crucifixo na repartição pública, você fala, olha, que porcaria, o Estado é laico, não tinha que estar lá. Estado laico não é um Estado sem Deus. Estado laico é um Estado aberto para todas as possibilidades de religiões.
mas o Brasil foi forjado no cristianismo. E isso precisa ser respeitado, meu Deus do céu. Então, a igreja ela tem que se envolver politicamente. E é óbvio que quando eu falo isso, eu não estou falando da política rasa. O que é a política rasa, Cláudia? É a política eletiva e a política partidária. É a política de 2 em 2 anos, seja na eleição municipal, que eu concorri no ano passado, ou seja nas eleições gerais, para presidente da República, senador e governador. Não é que a gente tenha que se envolver só nisso. Ou a política partidária, que é a do PL, do PT, do PDT, essas coisas, né? Não é isso. A política é muito mais profunda do que isso. Eu posso te dar referências bíblicas de Gênesis a Apocalipse sobre interferências e intervenções políticas que homens e mulheres de Deus tiveram. Posso te dar várias. Desde as mais clichês, de Moisés, de José no Egito, de Daniel na corte da Babilônia, do rei Nabucodonosor, de Esther no rei Assuero, ou rei Xerxes I, né? Que era lá, que estendeu o cetro para ele, dando Israel a capacidade de se defender diante de um decreto de Amã, que era um ministro ali, que queria exterminar o povo de Israel. E tem no Novo Testamento, eu dou uma de José de Arimateia, por exemplo. José de Arimateia, ele era um homem que fazia parte do Sinédrio, ou seja, ele era um senador da República em Israel. E José de Arimateia, depois que Jesus morre na cruz do Calvário, o corpo de Jesus ele tinha que estar exposto ao vitupério segundo as leis romanas. Mas o que José de Arimateia faz? Ele vai até Pilatos, que era governador da Judéia. Um senador articulando com um governador a respeito do sepultamento digno do corpo de Jesus. O que é isso? Direitos humanos. Ou seja, um senador foi a um governador para pedir a dignidade para sepultar o corpo do rei dos reis, Senhor dos senhores. Gente, aquilo eu não tinha pensado, é verdade. Sim, Pilatos foi lá e autorizou. Autorizou. Ele pega o corpo de Jesus, faz todo o processo de embalsamento do corpo de Jesus, cuida e vai colocar no jazigo perpétuo da sua família. Ninguém entende no domingo de manhã, quando as duas Marias vai lá e o anjo pergunta para ela assim, por que vieste buscar entre os mortos aquele que vive? O anjo está sentado em cima da onde, Cláudia? Da pedra que foi removida da onde? Do túmulo. Do túmulo de quem, ô cabeça de minhoca? De José de Arimateia, um senador da República que articulou com um governador da Judéia para que Jesus tivesse um sepultamento digno. O milagre aconteceu. E o milagre aconteceria em qualquer lugar, seja no túmulo ou seja na cruz. O corpo de Jesus iria se refigurar igual o do Wolverine, por exemplo. Ia dar certo. Ele ia ressuscitar. Mas a licença poética de um anjo assentado em cima da pedra num domingo de manhã só aconteceu porque houve uma intervenção política. Você tá ligado? Você pegou a visão aí, ô abençoado? Ah, mas política e religião não se mistura. Tá aí. Então é muito importante a gente ler a Bíblia, a gente entender a Bíblia. Ela de ponta a ponta tem intervenções políticas. É óbvio que não é salutar, não é saudável para um pastor ficar lá levantando a bandeira de um ou de outro. Mas a gente vive num momento da sociedade... a gente tem que tomar posicionamento. Tem que ter posicionamento. Numa certa ocasião, o povo de Israel estava cocheando entre dois pensamentos. Foi isso que Elias sugeriu ao povo. Olha só, vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Uma hora vocês estão com Baal, outra hora vocês estão com Jeová. Se Baal é Deus, glorificai a Baal. Se Jeová é Deus, glorifica a Jeová. O fogo do céu cai no Monte Carmelo e o povo adora a Jeová, não é isso? Ô, meu irmão, tem uma hora que você não pode ficar nessa aí em cima do muro. Não dá. Todo cristão precisa ser posicionado. E se você acha que não tem uma posição, você já está posicionado. Então, assim, é importante. Óbvio que existem excessos, muitas pessoas cometeram erros, muitos pastores acabaram também se vendendo no sentido de pegar dinheiro de político para ter preferência no que diz respeito a voto e manipulou, inclusive, algumas igrejas. Mas as próprias igrejas hoje, elas não têm mais votos de cabresto, não, meu filho. O pessoal está muito acordadinho, o pessoal está muito ciente. E olha só, tá gostando do papo? Pois é, eu vou pedir autorização aqui, a nossa produção, nós vamos abrir o terceiro bloco, mas vai ser bem curtinho, porque a gente vai falar sobre esses novos rumos da política que o Rafael está começando a traçar aí e um pouquinho sobre vida pessoal. Não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta e agora para finalizar com chave de ouro, porque esse papo tá bom demais. Rafael, a gente falou sobre origem, né, sobre um pouquinho passeando, né, sobre ideologias políticas, né, o que o jovem, o que a igreja precisa fazer para se posicionar. E a gente falou um pouquinho, né, desse seu início, falando lá, né, de Gospel Night, você como influencer. E os novos
os próximos, aliás, passos de Rafael Satie, hoje vereador da cidade do Rio de Janeiro. E aí? Cara, assim, tô feliz com tudo isso que Deus tem feito. Eu não posso acreditar isso a uma simples habilidade humana. Eu reconheço que eu sou uma pessoa capaz, talentosa, eu falo bem, eu tenho uma oratória muito boa, mas eu não posso acreditar o meu sucesso a essas habilidades. Toda a glória, toda a honra seja dada a Deus. Se não fosse o Senhor Jesus na minha vida, nada daquilo que eu tenho conquistado eu seria, né? Então, eu sempre acredito isso, a pessoa do Espírito Santo que tem me redarguido, me exortado e tem, de fato, conduzido a minha vida em momentos difíceis, né? Nas tomadas de decisões. Bom, eu sou vereador na cidade do Rio de Janeiro, primeiro passo. Eu lancei a candidatura no ano passado, primeira vez, e já emplaquei quase 14 mil votos na cidade. Isso, para mim, é uma honra muito grande. Eu tenho um carinho muito grande com a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa ser resgatado, né? A gente precisa resgatar o Rio de Janeiro. Talvez você não saiba, né? Mas você acha que só o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro por causa de Copacabana, pelas praias, mas o Rio de Janeiro é muito mais do que isso. O Rio de Janeiro, em 1889, quando o Brasil torna-se uma república no golpe militar de 15 de novembro, o Rio de Janeiro torna-se a capital da República Federativa do Brasil. E ficou um tempo. Sim, ficou um tempo. Mas antes de sermos a capital da República, o Rio de Janeiro ele foi a capital do Império Português. Então, assim, você não tem noção do que é isso. Quando Dom João VI vem para o Brasil, traz toda a classe intelectual, os nobres e toda essa galera da alta nobreza portuguesa, ele vem governar o Império Português daqui dessa cidade. Eu estou falando de Brasil, Portugal, Algarves e os países da língua lusófona, porque você tinha outras colônias, por exemplo, Cabo Verde, você tinha Angola, você tinha várias outras colônias portuguesas, que essas colônias, Portugal, Algarves, eram governadas do Brasil pela cidade do Rio de Janeiro. Então é uma cidade muito rica em cultura também. Olha, eu sou muito carioca, clubista pra caraca. Eu ouso dizer que o Rio de Janeiro é a cidade mais importante da América Latina. Mais importante da América Latina. O cristianismo, por exemplo, começa na Baía de Guanabara. A primeira igreja, os primeiros missionários na América chega aqui na Baía de Guanabara, que inclusive um foi morto, tá? O primeiro missionário. Esse país, que hoje é um celeiro de missionários, ele foi um celeiro de missionários e se tornou hoje, mas com preço de sangue, porque os primeiros missionários foram mortos aqui. Foram mortos. Os primeiros que chegaram, a primeira igreja presbiteriana das Américas, ela está aqui no centro da cidade, a alguns metros da gente, a Catedral da Presbiteriana. Então, resgatar o Rio de Janeiro é uma grande missão minha. Mas, óbvio, existe todo um caminho, existe todo um percurso, né? E a política, ela é um jogo de muita paciência. E eu tenho uma idade nova para a política, eu tenho 38 anos de idade. Então, o primeiro mandato, eu tenho um sonho de chegar a Brasília, né? Eu quero ser um deputado federal. Ano que vem eu vou lançar uma candidatura. Hoje eu sou pré-candidato a deputado federal. Mas eu confesso a você que gostaria de terminar minha carreira política no Senado Federal. Eu gostaria muito de ser um senador da República. Eu acho lindo uma carreira encerrada como senador, né? A gente tem aí, eu tenho, né, a grata alegria de ter conhecido o senador Harold de Oliveira, né, que encerrou, né, como foi um grande sonho da vida dele. Sim. E encerrou como senador. Mas você descartaria ou tipo, o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, uma presidência no futuro? Caramba, pô, seria interessante, né? O segundo presidente negro do Brasil. Porque para quem não sabe, né, a narrativa da esquerda dizendo que nunca houve um preto, nós tivemos um primeiro, sim, Nilo Peçanha. Sim, Nilo Peçanha, ele era de Campos de Goytacazes, né, no interior da cidade do Rio de Janeiro, foi presidente do Brasil por ocasião do falecimento do presidente. Nilo Peçanha não foi eleito direto pelos votos, mas ele foi eleito como vice-presidente. Então, ele assume a presidência da República num período curto de tempo, ele consegue criar o que a gente chama hoje de escolas técnicas, né? Criou. Cefet, Exato. Institutos de Formações Federais. Deu foi futuro, criado. deu profissão para os jovens. Sim, foi criado. Então, hoje, a escola técnica, se você faz Cefet, FATEC, isso é uma obra, por exemplo, de Nilo Peçanha, que foi o primeiro presidente negro. Escola de Artífices. E agora o final eu não lembro, do Rio de Janeiro, sim, que virou FATEC. Sim, sim. Então é importantíssimo a participação do Nilo Peçanha, foi o primeiro presidente Família negro. de agricultores, né? Família de agricultores, família rica, inclusive, tá? Eles tinham uma origem bem rica e tudo mais. Agora, presidência da República, Cláudia, eu acho interessante, beleza, mas assim, pé no chão, tá? Deus faz milagres, mas a gente precisa ter pé no chão.
O poder executivo, a presidência da República é o maior cargo do poder executivo. A República está dividida em 3 poderes. Primeiro, o poder executivo, que é o prefeito, o governador e o presidente. O poder legislativo, que é o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e senador da República. E tem o poder judiciário. Que é aí que você tem a última instância do Poder Judiciário, por exemplo, é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Não dá para dar um pulo de vereador para presidente. Existe um caminho. Eu acho que tenho certeza, as minhas pautas elas estão muito mais conectadas às pautas nacionais. Eu sou um cara muito conectado nacionalmente falando. Eu sou vereador do Rio de Janeiro, mas eu palestro em vários lugares. O Rafael tem feito? Ali você está presidindo algumas comissões. Sim. Quais as atividades hoje de Rafael Satie? Sim, eu sou presidente da Comissão Permanente de Combate ao Racismo. Tá? Primeira vez que um homem negro conservador ele torna-se presidente dessa comissão. Isso é muito importante. Nós que valorizamos o trabalho, o homem negro, o homem, mulher, negro, a gente entende que a valorização do homem negro não está relacionada à vitimização do momento que ela vive a vida dela ali, né? A gente hoje fala na Comissão de Combate ao Racismo e fala para os nossos eleitores pretos e até aqueles que também não são eleitores, que existem diversas outras possibilidades de você se dar bem na vida, de você crescer, de você prosperar. E um desses caminhos é por intermédio da educação e do trabalho árduo. É diferente da esquerda, que durante muito tempo aparelhou e sequestrou a pauta racial, sobretudo na Comissão de Combate ao Racismo, para simplesmente propagar o ódio, propagar o ressentimento, propagar aquilo que a gente chama de luta de nós contra eles, sabe? Aquela coisa de reparação histórica, porque o meu bisavô, tetravô foi escravo e eu vivo essa vida aqui por causa disso e você é um branco privilegiado. Não. Hoje a Comissão de Combate ao Racismo, na minha presidência, na minha gestão, ela não fala disso. Ela entende que sim, o homem negro, o preto, durante muitos anos, ele acabou ficando à margem. Mas essa situação de ter ficado à margem da sociedade, não à margem da lei, foi por intermédio do golpe militar e por intermédio dessa nova república. Não pelo que a esquerda diz, que foi uma obra do imperador Dom Pedro II, muito pelo contrário. O que fez o imperador Dom Pedro II perder o seu posto de imperador foi justamente a abolição da escravidão. A abolição, seguida também de alguns problemas religiosos, envolvimento entre a maçonaria e o catolicismo, e uma das coisas mais latentes também foi a insatisfação do poderio bélico dos militares com a Guerra do Paraguai, com a Guerra de Canudos e uma série de outros conflitos. Fazendo isso, ele mexeu no bolso dos fazendeiros. Principalmente, por isso que o fator mais determinante para que a coroa fosse deposta foi a abolição da escravatura, porque ela, de uma hora para outra, ela tirou ali toda aquela classe produtiva, aquela mão de obra grátis, digamos assim, das mãos dos oligarcas e dos empresários, que naquela conjuntura o produtor de café já era mais rico do que o imperador da República, e ele saiu fugindo, do imperador do Brasil. Da terra que ele mais amava. Ele passou a amar o Brasil mais do que a própria terra dele, Portugal. O imperador Dom Pedro II, na minha visão, ele foi o maior brasileiro de todos os tempos. Ele morre de depressão na França, exilado na França. Inclusive, a proposta de abolição da escravatura não foi essa proposta de simplesmente assinar e deixar os caras a Deus dará, como a esquerda acusa a direita de fazer. Não foi isso. A proposta de Dom Pedro II, do Império Português no Brasil, na verdade, Império Português não, o Brasil já era independente e tal, do Império Brasileiro, era uma proposta a longo prazo. Você teve a lei do sexagenário, Sim. Você teve a lei do ventre livre, ou seja, um homem negro que nascesse no ventre de uma mulher negra livre, ele era livre. Automaticamente, entendeu? Então, assim, são vários projetos de leis para que a abolição fosse feita a longo prazo. Inclusive, existe um documento da Princesa Isabel, a nossa redentora, que a esquerda negligencia, que a existência dela e não acredita o mérito da libertação dos pretos a essa mulher branca, tá? Talvez porque ela era branca, tá? Eles ficam tentando aí endeusar o Zumbi dos Palmares, que nada fez pela população negra. Mas existe um documento que fala, por exemplo, de um plano, olha só, um plano de, não é reparação histórica, indenização. Um plano de indenização aos negros que foram libertos. Nessa carta, ela fala, papai, que ela chama o imperador dela de papai, ela fala que era um plano audacioso, porque o pai dela pegaria um empréstimo
pessoal num banco europeu ou tiraria do Tesouro Nacional, porque o Tesouro Nacional era do próprio imperador, era do imperador o Tesouro Nacional. E que do Tesouro Nacional ela daria essa indenização aos negros. Mas não houve tempo. Não houve tempo, porque ela tinha uma preocupação com quem? Com os militares. Que já estavam... Os militares não poderiam saber daquele plano e daqueles que eram contra a abolição da escravatura. Sim. Então, assim, ela não conseguiu fazer isso, não deu tempo de fazer isso, mas esse era um plano. Até porque se tentasse, eles morreriam. Eles morreriam, mas ela queria fazer isso, e Sim. ela faria isso. Olha só, ela faria isso. Tanto que ela fala, uma frase mais icônica da Princesa Isabel, a nossa redentora, inclusive, é isso. Ela falou assim, ó, eu perdi uma coroa para libertar os escravos e perderia 10.000 outras coroas para libertar os 10.000 outros escravos. Então, assim, ela não estava apegada à coroa. O imperador, a família real, que não tinha escravos, diga-se de passagem, quando Dom João VI desembarca aqui no Rio de Janeiro, ele ganha uma marra de escravos, acho que essa era a expressão que se usava, né? Uma marra de escravos. Ele abre mão daqueles escravos, liberta aqueles escravos. Muitos que trabalhavam, ou todos que trabalhavam na Casa Real, seja aqui em São Cristóvão, que hoje é o Museu Nacional, que foi queimado na gestão do PSOL, inclusive, tá? Pegou fogo na gestão do PSOL. E que perdemos tesouros... A nossa história. Infelizmente, perdemos parte da nossa história. Perdemos uma parte da nossa história. Que não vão voltar nunca mais. Não volta nunca mais, do Museu Nacional. Pela falta de manutenção daquele lugar. Pela falta de manutenção. Da esquerda, é importante, tá? Pela gestão da esquerda. E também na casa, em Petrópolis, os trabalhadores eram remunerados e assalariados. Então, a Comissão de Combate ao Racismo, que eu sou presidente, hoje lida com isso, o resgate da verdadeira história. Não tem mimimi, não tem lamúria, não tem essa coisa de ficar chorando a reparação histórica. Até quando vai ficar falando isso? Eu ia te perguntar isso, porque se a gente for pensar desse ponto de vista, a reparação ela vai ser eterna, porque realmente, não estou querendo minimizar, porque houve injustiça, mas é bom a gente frisar, e para quem estuda um pouquinho de história, sabe que os negros eram traficados pelos seus próprios companheiros, né? Pessoas do mesmo sangue. Eram os famosos, aqui eram os capitães da mata, mas lá eram os traficantes negros, que eram aqueles que tinham lá nas tribos africanas, nobres, que eram vários clãs, né, de reis e nobres, e aqueles, assim como no tempo de Israel, na antiguidade, aqueles que perdiam as guerras eram levados como escravos. Perfeito. E eram vendidos pelos seus próprios irmãos de sangue. Zero problema nisso. A escravidão não é um processo da pele preta, gente, pelo amor de Deus. Sejamos maduros, conscientes e responsáveis para falar de um tema tão sensível. E veja, eu não sou nenhum especialista ou intelectual na área, mas eu conheço um pouco da história. A escravidão é um processo de construção do planeta Terra, da humanidade. Não é uma prioridade de gente preta. É óbvio que a última escravidão, ela foi a escravidão dos africanos em vários outros continentes do mundo. Mas isso não é uma prerrogativa única e exclusiva dos africanos. Inclusive, os africanos já escravizaram outros povos. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel, os hebreus, eles foram escravos por 480 anos aonde? No Egito. E o Egito está onde? No norte da África. E até hoje lá na África ainda existe. Sim, ainda existe. Não, no mundo islâmico tem muitos escravos ainda, inclusive. Ninguém fala nada. Então, a palavra escravo, por exemplo, ela vem da palavra eslavo. A primeira vez que se usou essa palavra foi um eslavo. E quem são os eslavos? Os eslavos são dos Países Baixos, que são os dinamarqueses, que são noruegueses. Ou seja, os brancos foram os primeiros escravos. Todos os povos que dominavam outro povo faziam do povo dominado escravo. Foi assim na Babilônia, com Nabucodonosor, foi assim na Síria, com o rei Ciro, foi assim no Egito, com os faraós. Quando Israel estava lá, os hebreus e Moisés, a história de Moisés, por exemplo. Moisés não foi libertador? Libertador de quem? Do povo hebreu. Libertado de quem? Dos egípcios. Ou seja, o hebreu era um escravo, os hebreus eram os escravos dos egípcios. 480 anos. 480. O Brasil, os 430 anos, ou 420, perdão, no Brasil foram 380 anos de escravidão. Então, assim, é muito fácil usar a narrativa de que as pessoas não se tornaram escravas porque elas eram pretas. As pessoas se tornaram escravas porque elas foram conquistadas. E não foram conquistadas por homens brancos, elas foram conquistadas por outras tribos, porque esse era o processo social naquele período da humanidade, gente. Triste, lamentável.
lamentável. Mas aí a gente tem que lamentar pelo homem branco que foi escravo. A gente tem que lamentar pelos chineses que foram escravos do Império japonês durante, sei lá, mais de quase 1000 anos. A treta entre China e Japão é absurda até hoje. Se você acha que a comida que o chinês come é uma comida exótica simplesmente por ser, o chinês não come escorpião porque é uma comida exótica. O chinês come escorpião porque no período que eles eram dominados pelo Japão, milhões morreram de fome. Por isso que eles começaram a aderir prática, por exemplo, de comer escorpião, cérebro de macaco. Outro acha que foi uma iguaria. Nossa, isso aqui é um escargot. Nossa, aqui... Não, meu Deus do céu, é fome. Triste, triste, lamentável, lamentável. Mas aconteceu com todo mundo, com preto, com branco, com gente de olho puxado, todo mundo. É óbvio, a última escravidão moderna foi a escravidão dos pretos e gerou, sim, o estigma da cor. Tem até um livro de uma querida paulista, agora acabou esquecendo o nome, Jaciara, o estigma da cor, que acabou trazendo um pouco dessa linha de, poxa, é negro e tal, mas não é nada disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Comissão de Combate ao Racismo, que é a comissão que eu presido, ela lida com esses temas, que são temas sensíveis, pertinentes, e a gente lida com seriedade, com o pé no chão. A gente já atuou em vários casos de racismo na cidade do Rio de Janeiro, atuando firmemente, processando e tal, uma série de questões. Mas é importante levar em consideração que a gente não pode simplesmente banalizar a pauta do racismo. A esquerda hoje olha racismo em tudo. Se a mulher não quer ficar com um homem, ela fala que não quer ficar porque o cara é preto. Se o cara não consegue emprego, ele não consegue porque ele é preto. Se o cara não consegue passar no teste de futebol, ele não consegue porque ele é preto. Se você bota o arroz embaixo do feijão ou em cima do feijão, não dá porque o arroz é branco, o feijão é preto, isso é racismo estrutural. Pô, peraí, vamos lá. Vamos falar de coisa séria. Vamos falar de preto inserido no mercado de trabalho. Vamos falar de preto inserido nas melhores universidades do Brasil. Vamos falar de preto sendo engenheiro, advogado, se vestindo bem, com terno, uma gravata, sendo político, sendo médico. É sobre isso que na minha gestão, na Câmara Municipal, como presidente da Comissão de Combate ao Racismo, a gente está falando. Todo racismo é crime, mas nem todo crime é racismo. Então não é porque o cara ali, por exemplo, tomou um tiro e ele é preto porque esse tiro foi dado por alguém que é racista. Não. Não. Então a gente precisa, de fato, analisar todas essas coisas com seriedade, porque porque essa pauta é uma pauta muito sensível e a esquerda, ao longo desses últimos anos, banalizou a pauta. Hoje as pessoas têm medo de falar com uma pessoa que é preta, tem medo de se relacionar. Eu vou te ser sincera, eu sou branca, mas eu não sou uma branca privilegiada, porque as pessoas costumam dizer que só por eu ser branca, né, que é o que a esquerda fala, que só por sermos brancos já somos privilegiados e as coisas são mais fáceis. Não, eu sou uma pessoa que nasceu... Poucas pessoas sabem disso. Eu fui tirar meu passaporte, eu tive que colocar, eu nasci em São Gonçalo. Eita, Glória. Pois é, aí fui morar em Belfor Roxo. Eita. Com os 3 anos de idade. 3 anos de idade me mudei para Guadalupe, fiquei até a minha adolescência. E da minha adolescência, dos 12 até hoje, eu casei, morei um tempo em Curitiba, morei no MEI, ali foi quando eu conheci vocês, nasceu meu filho, moramos por 2 anos ali, mas quase toda a minha vida eu morei na Zona Oeste, morei em Bangu. Sim, então. Né? E tive acesso à educação pública, numa época em que eu ainda tinha aula de OSBB, moral cívica e política. Maneiro. Então, a minha mentalidade sempre foi uma mentalidade de que eu não posso me conformar com o que eu tenho que lutar. O que eu vou conseguir pelos meus méritos, pelo meu esforço. Fiz vários vestibulares, na época nem era Enem, era FUVEST, não sei o que VEST, era muitas coisas. Até que depois, mais velha, já trabalhando no mercado de trabalho, eu fui conseguir eu mesma pagar minha faculdade. Um dos meus melhores amigos se chama Marcos Vinícius, né? Era o Ferrugem. Ferrugem, por razões óbvias, ele era brancão, loiro, de olhos azuis e cheio de pintinha no rosto. O cara morava no Complexo do Lins comigo, a mãe dele, Vaneide, também mãe solteira, criando os filhos sozinho ali. Cara, passando as mesmas dificuldades financeiras do que a gente. Mas eu te confesso homem branco. Que então, eu não sei, até os meus próprios amigos que são pretos, houve uma época que não podia falar preto, era negro, aí depois eles querem mudar, aí a esquerda vai lá e muda, agora é preto, eu não posso falar isso porque eu estou ofendendo, se eu falar aquilo. Então a gente às vezes se sente, Rafael,
talvez quem esteja assistindo ou pense a mesma coisa ou não. Você também tem todo o direito de discordar. Fala assim, você é preconceituosa sim. E eu não me sinto, não posso me sentir por causa da minha origem. Uma família totalmente miscigenada, uma família misturada da minha origem, que trabalhava junto com o Gospel Night, que a gente ia nas comunidades, nas favelas, a gente fez eventos lá na CUFA. Sim, sim. Então, eu caminhei com muitas pessoas. Claro que eu não posso negar que a minha cor, realmente, em alguns aspectos, pode ter me favorecido em muitas questões, mas a minha conquista e tudo que eu conquistei até hoje foi mérito do meu trabalho. Cara, então, óbvio, você vai fazer a sua leitura pela sua vivência, eu jamais vou condenar isso, mas assim, cara... Porque eu tenho que ser realista. Eu tenho certeza que talvez eu não tenha vivido as mesmas coisas que você. Não, tudo bem. Na pele, Sim. entendeu? Sim. E eu reconhecer isso não é uma questão de reparação, é uma questão de realidade. Mas a gente não pode negar que muitos jovens como você e outros vivem sim. Claro. Nosso país é um país racista. Então, e fechar os olhos para isso também eu, assim, com todo respeito, se você me permite, até fazer uma correção. Eu não acho que o país é um país racista. Eu acho que existem pessoas racistas dentro do nosso país. Tá? Concordo. Então, assim, não é de fato para expor, nada do tipo. Mas eu gosto de falar dessa pauta, eu gosto de falar disso. Você, como uma mulher branca, você não me deve perdão. Você, como um homem branco, você aí que está nos assistindo, você não tem que pedir desculpa para mim que sou preto. Você não me deve nada, meu irmão. Eu não sei qual foi a luta que você teve para conquistar suas coisas. Então, nascer branco no Brasil é um privilégio? Sério? Não paga a tua conta de luz para tu ver só se a Light vai te... você é branco ou você é preto? Não. O Brasil não existe racismo estrutural. Mas existiu eles nos Estados vendem Unidos. isso, eles vendem isso, mas vendem errado. Por que eles vendem isso? Porque é isso que os perpetuam no poder. É óbvio, pô. Você vai falar com um monte de negão que o cara ali está sendo desvalorizado, que o cara está sofrendo racismo. Aí o que os negão vão falar assim? Pô, aquele negão ali está defendendo a gente. Não é, cara. Ele só é um cara que quer manter você na senzala ideológica. Nós saímos das senzalas físicas, da escravidão, e esse cara quer te manter na senzala ideológica. Eu prefiro muito bem falar, não precisa votar em mim, cara. Não precisa votar nesse negão aqui. Mas eu quero que você seja um cara bem-sucedido. E ser bem-sucedido não está relacionado à sua cor, pelo amor de Deus. Eu conheço vários amigos meus brancos que estão numa condição pior do que a minha. Eu conheci vários amigos meus brancos que lá na favela viviam condições piores do que a minha. Eles comiam na minha casa, porque às vezes não tinham comida para comer na casa deles. Esquece isso. Branco não me deve nada porque é branco. O branco brasileiro está ralando igual o cachorro, está ralando igual um condenado, está trabalhando, está se dedicando e não tem privilégio nenhum por ser isso. O Brasil não é um país racista. O Brasil é um país que tem racismo. E isso eu nunca neguei e eu não posso negar. Existe racismo no Brasil. Mas ele é pontual, porque existe idiota em tudo quanto é lugar do mundo. Diferente dos Estados Unidos, porque a esquerda brasileira ela gosta de importar muita coisa dos Estados Unidos. Lá existe um racismo estrutural, sim. Lá existiu basicamente um apartheid, como o modelo sul-africano, onde homens brancos sentavam de um lado do ônibus e homens pretos sentavam do outro. E era preso se tivesse alguma relação interracial. Sim, tiveram leis no período escravocrata norte-americanos que, de fato, o homem branco não podia casar com a mulher preta. Até a década de 60. Sim, inclusive até a década de 60, o homem negro não tinha nem direito civil. Ele não podia escolher um presidente da República, por exemplo. Isso aconteceu nos Estados Unidos. No Brasil, não, senhoras e senhores. No Brasil, a gente tem uma herança da miscigenação, uma herança absurda. O primeiro documento brasileiro foi um documento escrito pelo português chamado Pero Vaz Caminha. Nesse documento ele relata a primeira missa, a primeira celebração cristã no Brasil, em Salvador não, mas em Porto Seguro, tá? E ele relata também sobre a recepção que os indígenas têm com os portugueses. Diferente do que a gente vê, que foi o assassinato da população indígena, isso aconteceu nos Estados Unidos. Houve um extermínio realmente dos indígenas do Texas, daquelas regiões ali. Diferente do Brasil. Óbvio, houveram conflitos, mas os conflitos dos indígenas não eram exclusivamente com os portugueses. Os tupis brigavam com os tupis guaranis, ou seja, os indígenas brigavam entre as próprias tribos também, conflitos de sociedades distintas. Isso aconteceu com os incas, isso aconteceu com os maias, isso aconteceu com os indígenas brasileiros. Não foi uma guerra entre português e indígenas para que eles fossem exterminados. Mas no primeiro documento oficial do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha, a coroa portuguesa, ela falava sobre essa sinergia e essa boa recepção que os indígenas tiveram com os portugueses, que posteriormente eles
coabitaram. Os portugueses casaram muitos com indígenas. morreram exatamente por causa disso também, né? Doenças. Sim, né? além de... Porque eles não... Sim, a incompatibilidade genética pode ter acontecido em alguns casos, mas a miscigenação, ela foi fundamental. Hoje, eu, por exemplo, sou um brasileiro, eu sou pardo, né, na minha certidão de nascimento, eu sou um pardo, ou seja, eu não sou um preto retinto, de origem africana, mas eu também não sou um branco europeu. Mas eu também não sou um indígena. O que eu sou? Sim, sou um brasileiro, pardo, e que falo a língua portuguesa, fruto da miscigenação. Diferente dos Estados Unidos. Quando você vai no Bronx, em Nova York, onde eu tive a oportunidade de ir, cara, tu olha e fala, cara, só tem negão aqui, de Black Power e tal. Tu vai na Chinatown, só vê chinês. Tu vai na Little Italy, só vê italiano. Então, assim, os Estados Unidos ainda resiste um resquício de um Estado dividido por camadas sociais e, às vezes, até raciais, diferente do Brasil. Agora, talvez, e aqui eu não quero ser de forma alguma irresponsável ou leviano, mas talvez isso ajudou os homens pretos norte-americanos, Cláudio. Sabe por quê? Porque o racismo nos Estados Unidos é como se fosse um homem apontado com uma arma na tua cara. Você sabe onde ele está, você sabe quem ele é e você sabe onde ele mora. Lá ele fala, aqui você não vai entrar porque tu é preto. Não era assim que acontecia? Era. Isso fez com que um homem preto, a mulher preta, nos Estados Unidos, tivesse uma autoestima de querer ser melhor do que aqueles caras. Uhum. E quando você vê a sociedade norte-americana preta, 60 anos depois de Martin Luther King, a maior apresentadora de TV da história dos Estados Unidos é a Oprah. É uma mulher preta. O presidente Barack Obama, eleito em 2016, com grande e ampla vantagem nas eleições, embora seja um democrata, não concordo, mas foi um homem preto. O melhor jogador de tênis, a melhor jogadora de tênis da história, a Serena Williams. O melhor jogador de golfe, que é um esporte predominantemente branco da história, é um preto chamado Tiger Woods. O melhor jogador de basquete. Ah, mas aí você está falando do esporte? Bom, já falei da política. Quer falar de Will Smith, quer falar de Denzel Washington, quer falar de quem? Várias camadas. Meu Deus! Uhum. São vários os ganhadores dos Grammys, os criadores de gêneros musicais, esse sim gênero, porque só existe gênero na música, tá? Gênero musical, o blues, um homem negro, o rock, você acha que é Rolling Stones, você acha que é Elvis Presley? Não, não, um homem negro, mulheres negras. Jimi Hendrix, a guitarra. O rei da guitarra. O overdrive, Aretha Franklin. Então, cara, a cultura norte-americana foi forjada pela cultura negra, talvez pelo racismo incisivo dos anos que eles viveram. Eles conseguiram encarar o racista de frente, diferente do Brasil. Diferente do Brasil. Porque no Brasil, o pissolista tá lá para você assim, ó. Não, a gente é contra o racismo. Não, nós não somos racistas, não. Mas eles não têm um homem preto perto deles. Diferente do Brasil, por exemplo, que o racismo é um homem apontado com a arma na tua nuca. Tu não sabe quem ele é, Cláudia. E talvez o racista é aquele que vive acusando a esquerda ou a direita de racismo. Ou você não lembra do episódio clássico do William Vac, quando desligou a câmera, ou ele achou que tivesse desligado os microfones e as câmeras, no alto da Rede Globo, um cara fazendo uma bagunça, baderna atrás, e ele falou assim, tinha que ser preto. Sim. E era um cara, né, que pelas suas posições políticas e tudo mais, né, parecia um progressista. Caramba. Talvez os maiores racistas são aqueles, e aí eu falo, não tá só nos caras da TV não, cara. Tá só nos caras da TV não. Por que o Emicida não gosta de mim? Por que o Mano Brown não gosta de mim? Me xinga na internet. Por que a Xuxa me processou? A rainha dos baixinhos me processou. Eu sabia Sempre fui disso, fã não. Quando ela descia da nave espacial lá, meu Deus do céu, fiquei Você triste. foi processado pela Xuxa, menino. O que você aprontou? Não sei, ela disse que eu a chamei de mulher odiosa, né? Direito de liberdade de expressão. Por que esses homens pretos não comemoram a vitória de um homem que foi autor de um livro, empresário, vai lançar um outro livro agora em fevereiro, casado, vereador na cidade do Rio de Janeiro? Por que eu não recebo aplauso da militância negra? Porque nunca foi sobre o preto, acordem. Nunca foi sobre você, negão. Sempre foi sobre o teu voto. Sempre foi sobre a tua percepção de quem está te ajudando de alguma maneira. E talvez você se escandalize comigo. Pô, esse negão aí, pô, marrentão, esse cara... Eu prefiro perder o teu voto, mas ter tua confiança. Primeiro, que não está em período de eleição. Segundo, que o meu voto não está relacionado à pauta preta. E nem quero que esteja. Não quero ser nenhum Martin Luther King, nem Moisés de ninguém.
Eu acredito que a menor minoria não é o gordo, o preto, o gay, o homossexual, nem o branco, nem nada. A menor minoria é você que está me assistindo. A menor minoria é um indivíduo. E esse indivíduo, ele é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. Enquanto você fica ouvindo essa gente, dizendo que você não é o que é, porque o branco é privilegiado, você vai vivendo esse looping eterno de fracasso. Eu já vi, muito antes do PT chegar ao poder, eu já vi homem preto e pobre virar engenheiro. Agora, depois desse governo, é a primeira vez que eu vejo um engenheiro virar Uber, motorista de Uber. Eu não estou dizendo que é demérito dirigir aplicativo e coisa do tipo. Mas hoje esse país está entrando num colapso financeiro e moral justamente por pessoas que, ao invés de resolver o problema real, ficam usando de dores para colocar um contra o outro. Até quando a gente vai ficar brigando contra nossos irmãos? E colapso ideológico, porque o Até certo quando? está virando errado e o errado está sendo exaltado. Exatamente. É certo. Como é que a dona Tia Emi vê tudo isso, né? Porque você está envolvido com 2 comissões, vários projetos, o PL Jovem, né, que você falou? PL Jovem, sim, eu sou presidente do PLJ no estado do Rio de Janeiro e eu faço parte da executiva do PLJ E nacional, aí? então rodo o país inteiro. E o tempo? Como é que fica a família? Bom, Conta pra gente. Perdão, eu sempre fui muito intenso, né? Então, assim, eu entrei com muita intensidade na política também, talvez essa tenha sido uma das... esse tenha sido um dos motivos de eu realmente ter uma ascensão muito grande, Cláudio. Então, assim, eu tenho 38 anos, né? Então, eu sei que eu sou um jovem, uso do meu vigor, da juventude, mas, assim, eu tento fazer com que o tempo seja um tempo bem regrado, mas muitas vezes eu sacrifico, sim, tempo de qualidade com a minha família por um objetivo, Pro ideal que é o também. Brasil. E eles entendem isso, minha família entende Mas eu isso. percebo que, além de entender, eles apoiam e sempre Apoiam. fazem de tudo para, de alguma forma, Sim. te acompanhar. E isso é bom, porque acaba estando junto, né? Sim, aconteceu um fato aqui. Você até viajou, né, nessa Exatamente. viagem para os Estados Unidos, Sim, né, sim. meio entre a trabalho e acabou levando os dois. Tem algumas coisas. Por exemplo, eu estive agora palestrando no parlamento inglês, em Londres, e também no parlamento português em Lisboa, não pude levá-los. Tem essas coisas. Cada escola, né? Escola e tal, por 15 dias viajando e tudo mais. Eu, por exemplo, agora estava em Cuiabá para o PLJ nacional, e aí aconteceu do presidente Bolsonaro ter sido preso injustamente pelo ministro Alexandre de Moraes, preso na superintendência da Polícia Federal por um golpe de Estado onde tinha gente vendendo algodão doce e pipoca lá, tá? Essa é a prisão Não esqueça do batom, presidente por favor. Bolsonaro, além do batom lá. Essa é a injustiça que o presidente Bolsonaro está sofrendo. Bom, eu estava em Cuiabá, cheguei sexta, isso aconteceu no sábado. Eu cancelei as minhas agendas, desfiz as minhas agendas no sábado e fui para Brasília. Ou seja, uma viagem que seria de 2 dias virou uma viagem de 4, 5 dias. Uma semana quase uma semana. E aí a família, você tem que ter a compreensão da família. Mas a família é fundamental. Aí Eu acho é que eu ia falar, isso que eu ia falar. Exatamente. Eu acho que a gente pensou junto. E eu tenho certeza que tudo isso, claro, em primeiro lugar ao Senhor, graças a Ele, a orientação dEle, ao propósito dEle na sua vida, mas se não fosse uma mulher, um filho, para te dar base, te deixar bem, te deixar tranquilo e te apoiar, eu acho que, por mais que você fosse um pouco mais distante, muito longe você não iria, porque fica o peso De forma da alguma. cobrança. E tem gente que ousa dizer, mas aí esposa de vereador é fácil. Minha esposa cortou muito tomate comigo para vender no trailer. Eu sei Minha esposa disso. atendeu muito telefone de cliente na agência de publicidade. Né? Então, assim, ela viveu comigo todos os sonhos. Todos os processos. Todos os processos, todos os processos. Ela viveu com intensidade comigo, sendo compreensiva, acreditando, somando. A gente casou na luta, na guerra. E hoje eu, graças a Deus, por intermédio da minha vida pública e também da minha vida privada no empresariado, eu consigo promover para minha família uma qualidade de vida. Mas acho que, para além da qualidade de vida, de você morar num lugar bacana, ou ter uma qualidade de vida do que comer, do que se vestir, para além disso, Claudinha, eu entendo que a melhor qualidade de vida é a minha presença dentro de casa e o entendimento de que tudo que eu estou fazendo hoje, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil, é pelo bem da minha família. Exatamente, é pelo bem deles. E são eles que te inspiram, né? Sim, Madre Teresa de Calcutá, que era uma católica apostólica romana, ela falava uma coisa: se você quer salvar o mundo, vai para sua casa e ame a sua família.
Então, não tem como você hoje querer resolver um problema do Rio de Janeiro se você tem uma família desestruturada. Exato. Infelizmente é o que a gente vê com muitos, não só políticos, em várias outras esferas. Setores. Olha só, ai meu Deus, eu queria que tivéssemos mais tempo. O pessoal da produção já está ali dizendo, inclusive, que quer que você volte. Bora voltar. E a gente, já que a gente abordou um pouquinho, né, da vida pessoal, a gente vai entrar em outras instâncias, então já prepare aí, Yasmin. Por favor, coloque aí espaço na agenda do vereador. Rafael, muito obrigada por ter você aqui com a gente. Deixa a sua mensagem final, que na realidade final só para esse período do nosso programa, mas o início de uma vida que eu tenho certeza que Deus está abrindo grandes portas e caminhos para você, para quem está te assistindo, para esse jovem que talvez tenha tido a mesma realidade que você teve. Sim. Cláudia, primeiro eu quero agradecer você, agradecer aí a produção da Ágatos. Acho que é muito importante quando a gente consegue fazer uma construção a longo prazo da vida. E na vida, a gente vai alçando novas posições e atingindo novos patamares, mas sem se esquecer das pessoas que estiveram com a gente em vários desses processos. Você, o Júnior, sua família, foram uma dessas pessoas que estiveram junto nesse processo. Agradeço também à TV Ágatos pelo espaço. Acho que é muito importante a iniciativa de comunicação, a gente poder estar no lugar, expressar as nossas ideias e falar daquilo que a gente acredita, das nossas crenças e das nossas convicções. Bom, se quiser me procurar e achar nas redes sociais, Rafael Satia em todas as redes sociais. E se também quiser fazer uma visita na Câmara Municipal, o gabinete está sempre aberto lá, gabinete 604. Ele recebe mesmo, tá, gente? Recebo. Todo dia eu cheguei lá, tinha uma filinha. Recebo a galera, a juventude, muitos cristãos vão trocar ideia comigo. Óbvio que o tempo é um tempo bem curto. Hoje o Senhor nos conduziu, mesmo sendo um vereador no município do Rio de Janeiro, nós temos uma imagem internacionalizada já. Então a gente está com muitas agendas, né? Tem agenda agora em Israel, em janeiro, não é? A gente tem agora alguns outros compromissos em Bruxelas, em fevereiro, no Parlamento Europeu mesmo. Né? Então assim, a gente está vivendo um momento bem bacana, bem interessante na cidade do Rio de Janeiro. Então é uma honra poder servir o Rio de Janeiro. Eu realmente nunca imaginei poder estar nessa posição. Como é que tu imagina uma criança lá do Complexo do Lins, pai preso, 8 anos, mãe solteira, vendendo um monte de coisa para sustentar seus filhos. Quem imaginou que a gente pudesse estar nessa condição que nós estamos hoje? Então, só tenho a agradecer a Deus, agradecer ao apoio dos meus eleitores e a confiança do povo carioca no meu nome. Deus abençoe. Amém. E você que curtiu, está aí ansioso por mais um pouquinho, a gente vai ter mais e mais e mais outros convidados, mas é aquilo, né? O recadinho que eu sempre dou, vai lá, ative o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo, comente também e compartilhe com seus amigos. A gente volta numa próxima oportunidade aqui na Ágatos Play. Obrigada!